Ele nunca gritou com ela. Jamais a agrediu fisicamente ou a ofendeu com palavras. Ele a torturava com seu silêncio, sua ausência e uma tristeza perene, quase sólida, pela qual ela se sentia responsável. Sua violência era muda e por isso mesmo tão difícil de identificar. E como ele não fazia nada, demorou para ela perceber e principalmente aceitar. Aquela era uma relação abusiva. Ele era um narcisista perverso, um tipo altamente sofisticado de agressor. E ela era o seu alvo da vez. Até aquele momento, ela não sabia que esse tipo de coisa existia. Para ela, pessoas como ele eram apenas problemáticas, marcadas por experiências de vida dolorosas e que podiam ser curadas com uma boa dose de amor incondicional que ela tinha de sobra, é claro. Se ele ainda não conseguia amá-la da maneira que ela desejava, era só uma questão de tempo, nada mais. Logo, ele seria tocado pela sua ternura e teria sua couraça de guerreiro ferido derretida. Aprenderia com o exemplo de dedicação e entrega dela e voltaria a confiar em alguém. Finalmente, ele se renderia ao amor, aquele grande amor, e seriam felizes para sempre. Fim. O que ela não sabia é que isso era impossível. E que tudo naquele universo de perversidade e perversão funcionava às avessas. Quanto mais ela demonstrava o seu amor, mais severamente ele a punia. Conforme ela alargava os seus limites de tolerância e compreensão à sua dor, mais requintada se tornava a sua violência silenciosa. Em vez de clássicas discussões, brigas, agressões, seu castigo eram mensagens não respondidas, sumiços e atrasos inexplicáveis, compromissos desmarcados em cima da hora. Ele a manipulava com seu estado de carência, tensão e melancolia sem fim. Durante aqueles meses, ela perdeu seu equilíbrio, seu brilho, sua saúde física e mental, sua vontade de viver. Ela estava devastada e ele, enfim, satisfeito. Seu objetivo estava alcançado. Ele havia destruído aquilo que ela tinha de mais valioso e que ele tanto invejava secretamente, que era sua fé inabalável no amor. Aquela mulher radiante, de beleza e alegria que ele conhecera, havia desaparecido. Era hora de procurar outro alvo, outra fonte de energia para o seu desamor. Foi neste ponto que a sua história começou a mudar. Afinal, apesar de tudo, ela ainda era uma mulher que, como todas as outras, sabe que depois da morte, o que se segue é o renascimento. O ciclo vida, morte, vida não pode ser quebrado. É eterno. Começou a se abrir com outras mulheres de sua confiança, em especial aquelas que dominam a arte da ajuda. E uma delas, exímia taróloga, entre muitas coisas, após atendê-la em sua mesa, perguntou: "Você já ouviu falar em narcisismo perverso ou perversão narcísica? Eu não sei se é este o seu caso, mas eu acho que vale a pena pesquisar." Ela então, sentindo que a pista estava correta, iniciou uma investigação sobre esse novo tema. E para sua total perplexidade, encontrou milhares de ocorrências na internet e descobriu que ela não era uma exceção no complexo mundo dos relacionamentos afetivos modernos. Ela fazia parte da regra das relações tóxicas e abusivas e não sabia. Foi um baque. À medida que lia matérias, teses e relatos, afundava na caldeira como se um buraco gelado se abrisse abaixo dos seus pés. O quebra-cabeças
começava a ser montado com a análise de especialistas, entrevistas e testemunhos de centenas de mulheres que, como ela, foram alvos de narcisistas perversos. Mulheres fortes, com alto nível de instrução, bem-sucedidas, bonitas, cheias de vida, este era o perfil de muitas delas. Assim como ela, todas elas acreditavam que tinham amor suficiente para si e para seus companheiros abusivos, que representavam mais um desafio a ser superado. Talvez um pouco mais difícil que os outros, mas nada além de um desafio. É aí que existe o encaixe perfeito e o jogo perde-perde começa. De um lado, alguém disposto a dar tudo. De outro, alguém determinado a não aceitar nada. O narcisista perverso apenas toma quando lhe convém. Antes desse episódio, ela achava que narcisistas eram aquelas pessoas apaixonadas por si mesmas e que sempre se achavam o máximo. Na cabeça dela, eram aqueles caras super vaidosos, identificados com sua beleza e seu êxito social, sempre rodeados de belas mulheres. Ela jamais se envolveria com um tipo desses, claro. No entanto, descobriu na sua experiência que os narcisistas são pessoas que criam um personagem, se apaixonam por ele e vivem em função de sustentar essa figura fictícia, custe o que custar e a quem custar. Ele pode ser, inclusive, o doente, o fracassado, o perseguido, o azarado, a eterna vítima. No caso dela, esse personagem era o triste. Sobre sua cabeça havia sempre uma nuvem escura, mesmo sob o sol mais lindo de um dia de verão. Mesmo com ela, com todo o seu amor servido em uma grande bandeja de ouro. Nada foi suficiente, nunca. Era como se ele dissesse a ela com aquele olhar opaco: ainda não é o bastante. Vamos, se esforce mais. Não fique feliz ainda, porque eu não estou. Sua tristeza era uma adaga sempre cravada no peito dela. O narcisista perverso nasce de um trauma com a mãe logo no início da vida. Segundo o que se sabe, este transtorno de personalidade acomete principalmente homens. Quando bebê, este sujeito não recebe o amor que precisa de sua mãe. O que pode acontecer por diversos motivos, voluntários ou não. E a partir desta dor, ele cria um personagem que será alimentado por toda a sua vida e que terá como função principal punir o mundo, que é o seu eterno devedor, assim como a sua própria mãe. Ele não cria vínculos afetivos. Ele não é capaz de amar. Ele é doente. E você, mulher, não é capaz de salvá-lo. Você não será a exceção. Será o próximo alvo. Não importa o que você faça ou o que você dê. Ele vai desprezar, mas vai tirar de você aquilo que lhe é mais precioso e nunca vai entregar o que você mais deseja. Em casos mais graves de narcisismo perverso, que pode chegar à psicopatia, as agressões são verbais e físicas, podendo chegar às vezes até a morte. Por mais que tente se enganar, colocando numa balança viciada os prós e contras desse tipo de relação, que muitas vezes é rotulada como a relação dos sonhos, no fundo, toda mulher sabe quando não está sendo amada e não o será. Para algumas, a aceitação desta realidade emerge em poucos dias, mas para outras, às vezes custa uma vida inteira. Para ela, a experiência durou cerca de 1 ano e foram necessários quase 9 meses de recuperação. Neste período, ela recorreu a toda a ajuda que conseguiu. Foi um intenso processo de cura
que começou com este entendimento racional do tipo de pessoa com a qual ela estava lidando e da relação que estava sustentando. Depois veio a parte ainda mais difícil: admitir que não era uma vítima e olhar para si mesmo com total sinceridade para descobrir que uma parte sua atraiu um narcisista perverso e, acima de tudo, se sentiu atraída por ele. É duro admitir que só atraímos aquilo que nos é semelhante e logo toda aquela perversidade e perversão se encontrava em algum nível dentro dela mesma. Essa é a verdade que nunca dói e que liberta. O que dói é a mentira. Ela entendeu que tinha atraído e se sentiu atraída por uma parte dela mesma que estava sendo negada e que foi representada através deste parceiro que tanto amou de uma maneira superdimensionada para que ela agora, sem saída ou desculpas, pudesse, enfim, reconhecê-la, aceitá-la e curá-la. Esse é um sofisticado mecanismo da alma para a nossa reintegração e evolução. Quando algo que precisa ser visto e transformado em nós é excluído por conta do nosso auto-julgamento, atraímos inconscientemente situações e pessoas que possam representar no palco da vida estes aspectos da nossa própria ignorância, como a injustiça, o preconceito, inveja, culpa e violência. Tudo não passa de artifício para fazermos o caminho de volta ao amor. Para fazer este percurso, ela contou com todo tipo de auxílio. Pessoas, principalmente mulheres, que a ajudaram em processos de limpezas, cortes, cura e reconexão com sua própria alma. Sem elas, não teria conseguido sair daquele ciclo vicioso de sofrimento, culpa e punição. A partir do auto-perdão e da autocompaixão, aquela experiência traumática foi sendo ressignificada e se transformou em uma grande bênção que permitiu que ela mudasse um padrão de relacionamento criado e cultivado por ela mesma durante muitas vidas. Aquele homem que em algum momento ela considerou como algoz, hoje ela o vê como um verdadeiro mestre. Um ser humano que, como ela, está no seu processo único de evolução e que no seu próprio tempo encontrará por si mesmo meios de se curar. Ao contrário do que somos levados a acreditar através de músicas, poemas e filmes, onde há jogo de poder, dor e sofrimento, não existe amor. É este o padrão afetivo que precisamos mudar dentro de nós. Se você estiver numa relação com um narcisista perverso, procure ajuda para sair dessa relação, pois sozinha é simplesmente impossível. E há inúmeros recursos para isso. Não a julgue. Ela já se sente suficientemente envergonhada e culpada. Pode acreditar. Apenas ofereça apoio. A cura de uma mulher é a cura de toda a humanidade.